Sardenberg, o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal negou o pedido de Luiz Inácio Lula da Silva para suspender inquérito da Lava Jato no Paraná e enviar para o STF. No despacho, o ministro avaliou haver uma tentativa da defesa do ex-presidente de embaraçar as apurações, uma insistência em dizer que a investigação é ilegal. Na ação, a defesa de Lula questionava a atuação do juiz Sérgio Moro, responsável pelo caso no Paraná. Teori lembra que a defesa de Lula já havia questionado a atuação de Moro anteriormente, sob o argumento de que o juiz tinha tido sob seu controle interceptações telefônicas de autoridades com foro privilegiado. E aí Teori conclui que o quadro revela a insistência do reclamante em dar aos procedimentos investigatórios contornos de ilegalidade, como se isso fosse a regra. O ministro destaca que a corte possui amplo conhecimento dos processos que buscam investigar supostos crimes praticados no âmbito da Petrobras, com seus contornos e suas limitações, de modo que os argumentos agora trazidos constituem mais uma das diversas tentativas da defesa de embaraçar as apurações. A defesa do ex-presidente Lula sustenta que o ex-presidente é alvo de apurações sobre os mesmos fatos no Supremo e em Curitiba, e que ninguém pode ser duplamente processado ou punido pelo mesmo ato. Em relação a essa decisão de Teori, a defesa de Luiz Inácio Lula da Silva divulgou nota agora há pouco. O advogado Cristiano Zanin Martins afirma no texto que o STF, por meio de decisões de Teori Zavascki, já reconheceu ilegalidades praticadas por Sérgio Moro na condução da Lava Jato, inclusive em relação ao ex-presidente Lula. Afirma que isso ocorreu, por exemplo, em relação à autorização dada por Sérgio Moro para a divulgação das conversas interceptadas envolvendo Lula, e ainda em relação ao monitoramento dos advogados do ex-presidente. A defesa de Lula afirma ainda que, como qualquer cidadão, ele tem o direito de usar os instrumentos legais para impugnar decisões judiciais que estão sendo proferidas no âmbito de procedimentos investigatórios. Insiste que isso ostenta clara perseguição pessoal e política. A defesa de Lula reafirma que o ex-presidente é vítima de graves ilegalidades praticadas por Sérgio Moro e que a decisão proferida pelo STF reforça o cabimento do comunicado feito à ONU em julho diante da ausência de um remédio eficaz para corrigi-las. É o texto do advogado Cristiano Zanin Martins. Sardenberg. Mas e o que eles vão fazer agora, Rosiane? Agora eles vão aguardar essa manifestação, pelo que ele diz aqui, né? Reforça o cabimento do comunicado feito à ONU, mas em relação a esse pedido está negado. Em relação ao que eles tinham pedido para suspender esses 3 inquéritos lá com argumentos que está no Paraná e com o mesmo teor para investigação no Supremo, que isso não seria cabível, isso já não tem mais, aí está negado. Eles não dão outro detalhe de quais recursos ainda vão apresentar. No despacho ainda, Sardenberg, o ministro Teori Zavascki chega a observar que não tem razão, a defesa não tem razão, porque não há uma delimitação dos fatos, que o próprio juiz Sérgio Moro já frisou que não ultrapassou os limites de atuação, porque ainda não há delimitação do fato, já que isso só ocorre quando a denúncia é oferecida. Bom, resumo da ópera, Lula fica com o juiz Sérgio Moro e fica na primeira instância também aí em Brasília, né? Aqui no Supremo Tribunal Federal e no inquérito lá, até que seja delimitado o que é cabível em cada uma das investigações para cada uma dessas instâncias do judiciário. Aí eu não entendi, Rosé, desculpe. É porque é o seguinte, continua lá uma parte da investigação da Lava Jato, mas tem aquele pedido para investigação aqui que foi feito pelo Procurador-Geral da República. Como não há uma delimitação ainda em relação às investigações em si, então continua de lá e continua daqui. E esse que corre aí no Supremo, qual que é? É o negócio agora, lá da nomeação para ministro, né? Isso, exatamente, que é quando a ex-presidente Dilma nomeou ele para ministro e veio toda aquela polêmica de que foi gravada foi divulgada aquela gravação, mas a gravação não pode ser usada, mas mesmo sem o uso da gravação, que é aquela que ela falava pro Messias entregar o papel ao ex-presidente Lula na base, então mesmo sem o uso daquela gravação, ainda houve um entendimento da parte da Procuradoria-Geral da República de que era preciso investigar sim, se houve essa tentativa de interferência, né, de atrapalhar a investigação, concedendo esse foro privilegiado. Bom, então tem essa discussão aí, e na justiça de primeira instância com o Sérgio Moro tem o sítio de Atibaia
e o depósito, né, dos bens do presidente pago pela OAS, tem o triplex, né? E tem uma terceira investigação que é o faturamento do presidente com palestras, que a Lava Jato desconfia que é lavagem de dinheiro. Então tá bom. Então essas 3 investigações continuam com o Sérgio Moro e o pedido então do Lula para que saísse do Moro foi negado. Continua tudo lá na mão, esses 3 inquéritos continuam na mão do juiz Sérgio Moro. Quer dizer, enfim, da mão do juiz Sérgio Moro não, do pessoal lá da Lava Jato, né? Polícia Federal, Ministério Público e Judiciário.